o meu coração e o coração de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos felizes por estarmos na presença do Senhor nessa noite maravilhosa. Eu estou cheio, glória a Deus. Oh, muito bom isso, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. A gente vai adorando, vai servindo junto do culto, vai entrando nessa dimensão e a gente vai ficando cheio da presença, da graça de Deus. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus, irmãos, por esta oportunidade gloriosa que o Senhor está me concedendo nessa noite, que é administrar a sua poderosa palavra, essa palavra maravilhosa, que nos salva, nos liberta, nos cura e nos transforma. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor, nosso pastor Moisés. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando. Glória a Deus. Quando o meu telefone tocou e o Senhor disse assim: aqui é o pastor Moisés. Eu dei uma respirada, mandei os meninos que estavam pulando calar a boca, né? Eu falei, peraí, os meninos estavam tudo pulando, né? Falei, quieto. Pode falar, pastor. Glória a Deus. Eu faço a mesma coisa com o nosso pastor lá, Raimundo, também, pastor, porque, né? Glória a Deus, respeito com nossos pastores, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do Senhor, pela vida da esposa do Senhor, tá? Quero louvar a Deus por esses 92 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 92 anos celebrando a De Brasil. 92 anos, que coisa maravilhosa. 39 anos de inauguração do Templo Sede. 112 anos da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Quantos podem glorificar a Deus por isso aqui? Isso aqui é maravilhoso, irmão. 92 anos não são 92 dias, tá? Não são 92 meses. Glória a Deus. Se cumpre aqui uma palavra que está escrito: a porta que Deus abre, a porta que Deus abre. Isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é uma porta que Deus abriu, uma porta de salvação, aleluia, dentro da cidade de Juiz de Fora. Isso é coisa do céu, né? Quero louvar a Deus também, aleluia, pela vida da minha esposa, minhas filhas, glória a Deus, estão ali. Está a irmã Emily, glória a Deus. Dá um sinal com a mão, irmã Emily, glória a Jesus. Está ali, irmã Emily, glória a Deus. A irmã Sunamita já deve estar na salinha das crianças. A minha esposa, a irmã Josi, também estava ali agora. Cadê a irmã Josi? Glória a Deus, a irmã Josi está lá balançando a mão. A minha irmã de sangue, a Analice, aquela lá, de saia verde. Meu cunhado Iperson também, glória a Deus, homem de Deus, juntamente com as suas filhas, estão nos honrando com a sua presença aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero glorificar a Deus. Está tudo maravilhoso. Quero parabenizar essa juventude por esse aniversário, tá? Mais um ano dessa juventude maravilhosa, desses jovens abençoados que estão servindo ao Senhor com alegria. Ninguém está aqui obrigado, tá? Quem está aqui obrigado, irmão? Não tem ninguém obrigado aqui. Todos estão felizes por estarem adorando ao Senhor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada. Glória ao nome do Senhor Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo de número 14. João, capítulo 14. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ler o verso 1, o 2 e o 3. E depois eu quero ler, no mesmo capítulo 14, o 16, o 17 e o 18. Louvado seja o nome do Senhor. João 14, 1, 2 e 3, depois o 16, o 17 e o 18. Quantos acharam, digam amém. Primeiro, deixa eu ver quais são os jovens que trouxeram Bíblia aqui. Quem trouxe Bíblia? Isso. Dá um sinal, mostra a sua Bíblia aí. Oh, coisa boa. Coisa maravilhosa. Isso aí, gente. Isso aí. Trouxeram a palavra do Senhor. Glória a Deus. O texto sagrado vai dizer assim. Acompanhe comigo. Escute. Não se turbe o vosso coração.
crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Versículo 16 vai dizer assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Vou repetir isso daqui: que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Deus. Assente-se no seu lugar nessa noite. Glória a Deus. Queria pedir o tecladista só para marcar, não precisa exagerar não, só dar aquela marcadinha, falando assim, estamos aqui, tá? Aquela marcadinha assim, tá? Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa noite maravilhosa, Deus propôs ao nosso coração de falarmos sobre avivamento. Aleluia, uma necessidade emergente da igreja dos dias atuais. A igreja dos dias atuais, ela necessita, ela carece, ela precisa de um avivamento. Ela necessita disso urgentemente. Ela precisa que o seu coração queime, ela precisa que a sua alma venha estar ardendo, necessitada da glória, necessitada da presença, necessitada do poder do Espírito Santo. Então nunca houve uma mensagem que a igreja estivesse tão necessitada como a mensagem do avivamento. E além de falar sobre avivamento, eu quero também falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Essas duas coisas que estão interligadas, avivamento e arrebatamento. E Deus colocou um tema no meu coração para estar falando na noite deste dia: avivamento para o fim. Nós iremos falar bastante da palavra do Senhor aqui, e eu queria que você me desse a sua atenção, porque Deus irá falar poderosamente ao seu coração nessa noite de sábado. Quando nós falamos de avivamento, a primeira coisa que precisamos entender é que nenhum avivamento é produzido por homem ou produzido por mulher. Um avivamento é produzido pelo próprio Deus. Um avivamento é um sopro de vida de Deus sobre algo que está prestes a morrer ou sobre algo que já está morto. Isto é um avivamento da parte do Senhor sobre a sua igreja, ou, se você quiser entender, sobre o seu povo. A primeira verdade é que um avivamento, ele não vem de performance humana. Um avivamento não vem de nenhum mover de homem. Um avivamento só pode vir através de um mover da parte de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nas páginas do Antigo Testamento, escute o que eu vou dizer. Todos os profetas que anunciaram acerca da vinda do Senhor Jesus, esses profetas anunciaram também acerca da vinda do Espírito Santo. Escute, vou repetir para você entender. Todos os profetas que falaram da vinda do Senhor Jesus, esses profetas também falaram acerca da vinda do Espírito Santo. A mensagem vinha acoplada a uma outra. Eles falavam sobre a vinda do Messias.
e depois falavam sobre água sobre os sedentos. Eles falavam da vinda do Messias e depois falavam de óleo. Eles falavam da vinda do Messias e depois falavam de um avivamento. Os profetas, eles sabiam que algo estava prestes a acontecer. Só que, bem verdade, que a nação de Israel, ela foi uma nação muito idólatra. Deus colocou sobre a nação de Israel a responsabilidade de fazer que todos os outros povos conhecessem a Deus. Deus coloca esta responsabilidade sobre a nação de Israel. Só que a nação de Israel, além de se tornar uma nação, escute aqui, egoísta, e não fazer aquilo que Deus mandou a nação fazer, que era mostrar o poder desse Deus, apresentar este Deus às outras nações. Além disso, a nação de Israel se tornou também uma nação idólatra. Perceba que em cada ponto que a nação de Israel coloca a planta do seu pé, a nação de Israel traz para si um Deus. A nação de Israel vai para o Egito, pega o Deus do Egito. A nação de Israel passa na terra de Amon, pega o Deus de Amon. A nação de Israel vai lá, passa na terra dos filisteus, vence os filisteus, mas traz para si o Deus dos filisteus. E Deus decide tratar com a nação de Israel acerca dessa idolatria. A forma que Deus vai tratar com a nação de Israel acerca dessa idolatria, que esta nação tinha este problema, tinha esse fraco. Esta nação procurava alguma coisa para tocar, alguma coisa para palpar. Esta nação procurava alguma coisa para se agarrar. E quando essa nação via as outras nações com as suas estátuas, com seus deuses, com seus sacrifícios, com toda a sua pompa dos seus cultos, a nação de Israel, ela trazia para si esses deuses, porque a nação não estava satisfeita com o relacionamento que ela tinha com seu Deus invisível. O seu Deus era um Deus invisível. O Deus dos seus inimigos era um Deus visível. O Deus dos seus inimigos era um Deus visível. Tinha boca, mas não falava. Tinha mão, mas não apalpava. Tinha pé, mas não andava. O Deus de Israel era um Deus invisível, mas ele tinha boca e falava. Ele tinha mão e apalpava. Ele tinha pé e caminhava no meio da nação de Israel. Só que a nação de Israel, ela não fica satisfeita com esse seu Deus, e ela começa a se apegar aos deuses das outras nações. Vou aqui ser rápido, mas Deus vai tratar com esta nação de luta em luta, de adversidade em adversidade. Deus vai tratando com a nação de Israel. A última maneira que Deus vai tratar com esta nação, escute o que eu vou dizer aqui, preste atenção, ó. A última forma que Deus vai tratar com esta nação é permitindo que a nação de Israel fosse levada para o cativeiro. Se você observar na Bíblia Sagrada, a nação de Israel, depois do cativeiro, ela nunca mais vai adorar a outros deuses, porque essa nação foi tão humilhada, essa nação foi tão castigada, ela foi tão pisada dentro do cativeiro, e ela enxergou em Deus uma misericórdia tão grande, quando trouxe ela de volta do cativeiro, que ela olhou para o seu Deus e disse: somente ao Senhor nós devemos adorar, e somente ao Senhor nós devemos servir. Escute o que eu vou dizer aqui. E esta nação sai de lá daquele cativeiro, ela abandona os seus deuses, larga esses deuses pagãos, deuses das nações por onde ela havia passado e por onde ela havia vencido. E agora a nação de Israel está adorando ao único Deus. Só que se você perceber dentro da Bíblia Sagrada, ela tinha um problema. Mesmo que não houvesse deuses para que esta nação adorasse, escute o que eu vou dizer, mesmo que esta nação ela não passasse novamente pela terra dos seus inimigos, e ela não tivesse mais deuses para palpar,
O problema da nação de Israel é que ela criava deuses, aleluia, e além de criar deuses, ela pegava as coisas que Deus havia dado a ela como memorial, e a nação de Israel começava a idolatrar esses deuses, aleluia, começava a idolatrar esses memoriais que Deus havia dado, para que ela olhasse para o memorial, e depois de olhar para o memorial, visse Deus no memorial. O problema é que a nação de Israel agora, ela está adorando tudo aquilo que Deus havia colocado no meio deles como um memorial. Escute o que eu vou dizer. E é dentro deste contexto, dentro deste ambiente, que o Senhor Jesus agora, ele está vindo. Por quê? Porque as profecias do profeta Isaías agora estão se cumprindo, e o Messias tão esperado está nascendo na cidade de Belém. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele nasce, meus irmãos. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus está crescendo. A Bíblia também vai dizer que Jesus, com 30 anos de idade, ele está sendo batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Logo depois de João Batista olhar para ele e dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eles ouvem isso, os primeiros discípulos vão segui-lo. Escute o que eu vou dizer. O motivo pelo qual eles irão agora seguir é porque quando João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nação de Israel estava acostumada a um cordeiro pascal que tirou a nação do pecado, que arredou a nação do ambiente de pecado. Só que João está profetizando o oposto. É algo paradoxal. Ele não está dizendo que o cordeiro irá tirar a nação do pecado. Ele está dizendo que o cordeiro irá tirar o pecado, arrancar o pecado da nação. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está profetizando. Os primeiros discípulos tornam-se seguidores de Jesus naquele momento. Os primeiros discípulos começam a segui-lo. E quando Jesus está pregando a sua palavra, outros discípulos agora começam a seguir o Senhor Jesus. Jesus é cheio do Espírito, você já sabe isso. Jesus está carregado da glória de Deus sobre a vida dele. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que sobre ele estava toda a plenitude da divindade. E mais do que isso, além de tudo isso, ele é ungido pelo Espírito. Além de ser gerado pelo Espírito, ele é ungido também pelo Espírito. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito. E Jesus estava operando sinais, Jesus estava operando maravilhas, Jesus estava operando prodígios da parte do Senhor. E estes prodígios confirmavam que a mensagem no qual ele estava pregando era a genuína mensagem da parte de Deus para o coração daqueles que estavam o ouvindo durante aquele período. Agora escute isso. Só que, como eu disse aqui, a nação de Israel não tinha mais o problema da idolatria. Ela não tinha mais o problema da idolatria dos deuses das nações pagãs. O problema agora é que a nação de Israel começa a pegar todos os memoriais de Deus e ela começa a cultuar esses memoriais. Escute aqui, porque você vai entender aonde eu quero chegar na noite desse dia. A nação está apegada a todos estes memoriais. E se você observar na Bíblia Sagrada, são diversos os memoriais que a nação de Israel tem. A nação de Israel tem memoriais que são pessoas que Deus levantou e fez aliança com elas. Deus diz assim, ele mesmo disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Escute isso. Só que esses três ícones, esses três homens se tornaram dentro da nação de Israel, aleluia, ídolos daquela nação, a ponto de não se tornarem somente ídolos dentro da nação de Israel, mas também ídolos nas terras vizinhas. O problema de Jesus agora é o seguinte:
que Deus está encarnado. Era Cristo no meio deles, o próprio Deus se revelando, mas a nação apegada a esses memoriais. O primeiro memorial que a nação, aleluia, ou as nações vizinhas estavam apegadas, eu quero falar aqui sobre ele, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus está num diálogo com uma mulher samaritana. Olha para cá para você entender. E neste diálogo com esta mulher samaritana, Jesus está oferecendo para ela uma água que iria saciar a sua sede, e ela vai demonstrar o primeiro ídolo que estava no coração dela. Ela vai perguntar para Jesus assim: tu és maior do que o nosso pai Jacó. Peraí, o Filho de Deus encarnado, a palavra encarnada, o Cordeiro de Deus, o Deus encarnado estava diante dela, e ela está fazendo para Jesus agora uma pergunta, está dizendo assim para ele: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Jesus vai respondê-la com muita educação, mas também com muita ousadia. Ele vai dizer: aquele que beber da água que Jacó der, vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, escute isso. Jesus está arrancando dessa mulher o seu ídolo. Jesus está arrancando dessa mulher o seu artista gospel, o seu benzedor, aquele que ela se apegava. Escute o que eu vou dizer, porque isso aqui é importante. A nossa geração é uma geração um pouco complicada. Ela tem os ídolos que ela idolatra, mas ela consegue idolatrar esses ídolos, porque a Deus ela não consegue idolatrar. Porque na situação desta mulher, não teria como ela adorar a Deus, aleluia, tendo vários maridos, estando numa situação de adultério, de prática de pecado sexual, um pecado profundamente viciante. Então ela precisava se apegar ao pregador, ela precisava se apegar ao pastor, ela precisava se apegar àquele que é do TikTok, àquele que é do YouTube, ela precisava se apegar a ele, porque para se apegar a Deus tem que ser santo. Porque para, meu Deus do céu, vou repetir, porque para chegar a Deus tem que ser santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, seu Deus. A primeira coisa que Jesus está fazendo é desapegar a nação de Israel, porque às vezes você passa por situações dessa forma. Você não está em pecado, irmão. Você não está, pastor, mas eu não estou praticando pecado, eu não estou, irmão, mas você está se apegando aos memoriais, e você se agarra com tanta força nele, que Jesus olha lá de cima e fala: poxa vida, você está amando mais isso do que eu. E ele tira. Eu vou falar porque Deus está colocando no meu coração. Eu vou falar porque Deus está colocando no meu coração. Tem gente que quem está tirando o namorado dele é Deus. Escuta o que eu vou dizer. Tem irmã que quem está tomando esse relacionamento dela é Deus. Tem jovem, irmão, que quem está tomando essa menina dele, esse relacionamento é Deus. Por quê? Porque quando ele começou a namorar, ele parou de ler a Bíblia, ele parou de orar, ele parou de se consagrar, ele parou de buscar a Deus. Escute o que eu vou dizer: se você continuar bebendo da água que Jacó te der, você vai ter sede. Volta para a fonte das águas vivas, volta para a palavra. Eita, eu estou sentindo ele aqui. Jesus está tirando, está arrancando. Em João 6, Jesus, ele acaba de fazer a multiplicação dos pães. Escute isso, para que você entenda. E quando ele termina de fazer a multiplicação dos pães, aleluia, os discípulos, a multidão, juntamente com os escribas e fariseus, todos vão se aproximando dele. E eles começam a perguntar a Jesus sobre a autoridade, sobre ele fazer um sinal diante deles. Aleluia. E quando Jesus vai falar, eles dizem assim: é o seguinte, Moisés nos deu de comer pão do céu. Aí Jesus vai ter que responder, Jesus vai ter que abrir a caixa de ferramentas e falar para eles: escute o que eu vou dizer, vocês comeram do pão que Moisés te deu e vocês morreram no deserto. Eu sou o pão da vida.
disse: ele sou o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eles tinham um problema, estavam agarrados. Os seus artistas gospel, os seus pregadores de estimação, a cada festa era um pregador novo, a cada reunião era alguém novo, colocado ali para animar a sua plateia. Escute aqui, nós não somos uma plateia, nós somos uma plateia do Deus vivo, que veio aqui para ver Ele operar maravilhas e sinais no nosso meio. E eu tenho um recado de Deus para te dar: Ele já está aqui nesta noite, Ele já está aqui neste sábado. Arranca Jacó, arranca o Moisés. E quando começa a tirar, quando vai tirando e vai tirando e vai tirando, eles começam a sentir. Eles vão sentindo. Vão sentindo. Jesus começa a pregar uma doutrina forte e poderosa. Sabe o que vai acontecer? Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e ele glorificou. E quando Jesus diz isso, ele diz assim: tu não tem nem 50 anos, rapaz, e tu está dizendo que viu Abraão, aleluia. E Jesus olhou para eles e disse assim: Abraão, aleluia, antes que Abraão existisse, antes que Abraão existisse, Jesus vai te trazer de volta para Ele. Escute o que eu vou dizer. Jesus vai te trazer de volta para Ele. Pega na mão do seu irmão que está do seu lado com gentileza. Diga, olhando no rosto dele: Jesus vai te trazer de volta para Ele. Diga para o seu irmão: Ele vai tirar os seus ídolos. Ele vai tirar as suas imagens de escultura de dentro do seu coração. Ele vai tirar. E Ele não vai pedir permissão. Ele vai tirar. Ele vai tirar. Ele vai tirar. Ele vai tirar. Porque você é dele. Você é dele. Tem gente que está procurando alguma coisa para se agarrar. Quando Jesus chega no templo, irmão, a situação ainda é pior. Os cambistas, estavam todo mundo lá vendendo, naquela situação costumeira deles. De tempo em tempo era aquela mesma situação. Chega na Páscoa, os cambistas lá, a mesa montada, todo aquele negócio. Aí Jesus chega lá, olha para a mesa, olha para os cambistas, olha para o povo. Olha para a mesa, olha para os cambistas, olha para o povo. Faz uma zorrague de corda e começa a bater e colocar a gente para fora, dizendo: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Escute isso. E sabe o que aconteceu quando Jesus fez isso? Sabe o que aconteceu quando Jesus fez isso? Eles disseram para Jesus de novo: nos mostra um sinal. Aleluia. Com que autoridade que tu fazes isso? Jesus olhou para eles e disse o seguinte: olha o que Jesus disse para eles. Aleluia. Destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Por quê? Porque é dele, ele é dono. Aleluia. Ele faz o que quer. Aleluia. Não se apegue a nada disso. Vou dizer algo aqui. A pandemia veio aí e os nossos artistas gospel se esconderam na sua toca. Os famosos, pastor, a gente só via, sabe o quê? Aqueles obreiros, pastor, de sol a sol, de chuva, aquele que está com a gente. Por quê? Porque os da internet sumiram, desapareceram. Os artistas desapareceram. Sabe por quê? Porque em tempo de crise aparecem os valentes. Aleluia. Os homens e as mulheres de Deus, eles são revelados no tempo de crise. Os artistas, os do púlpito desapareceram neste momento. Sabe o que estava acontecendo? Deus estava tirando. Irmão, quando Deus começa a arrancar de nós os nossos ídolos, muitas das vezes o nosso coração está apegado, muitas das vezes o nosso coração está naquilo, e Deus vai arrancando, aí Deus vai lá e arranca o templo de nós. Nós não tínhamos templo para adorar a Deus, não tínhamos templo para nós fazermos os nossos cultos, e Deus estava dizendo: está vendo? Você não consegue adorar em casa, você não consegue ser crente em casa, você não consegue ser crente no seu quarto. E Ele diz: está vendo? Você não consegue ler a palavra por si só e me conhecer. Você precisa dos memoriais,
e você faz dos memoriais o seu ídolo, você se agarra a esses memoriais. Mas escute o que eu vou dizer aqui: está chegando um tempo de avivamento, um tempo de avivamento, um tempo de avivamento. Que tempo é esse, pastor? É o tempo que Deus nos trará de volta para Ele. Por quê que Jesus está fazendo isso, pastor? Porque o que Jesus tinha para dar era melhor. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: o que Jesus tem para dar é melhor. O que Jesus tinha para dar era muito melhor, pastor. Sabe o que Jesus tinha para dar? O dia de Pentecoste, em Atos 2. Só que o Pentecoste, o avivamento só poderá acontecer quando nós nos desprendermos das nossas cadeiras, dos nossos cargos, aleluia, quando nós nos desprendermos dos ídolos que nós criamos dentro da casa do Senhor. Tem pessoas que têm a sua cadeira como seu ídolo, tem pessoa que, irmão, escute o que eu vou dizer, eu estou entregando o que Deus está me mandando entregar para esta igreja do Senhor, aqui na noite deste dia. Se desapegue disso, Deus está te trazendo de volta para Ele. Será que você não consegue escutar o que Deus está falando conosco? Se desapegue, Deus quer derramar um avivamento sobre a sua igreja. Tem gente que já está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo para a igreja do Senhor. Tem gente que já entende o que o Senhor está dizendo. Tem gente que já entende. Ouça isso. E Jesus vai tirando. A nação de Israel estava presa. Aí quando chega na mesa da ceia, Jesus vai arrancar deles uma coisa que eles muito amavam, e que de ano em ano eles iam fazer em Jerusalém. Eles estavam acostumados a olhar para o Cordeiro Pascual e dizer assim: nós amamos esse Cordeiro, nós amamos essa Páscoa. Jesus pega o pão e parte e diz assim: a partir de hoje isso é o meu corpo, que é partido por vós. Acabou. Essa Páscoa que vocês se lembram, acabou. A partir de hoje, isto é o meu corpo que é partido por vós. E ele vai dizer assim: agora façam isso em memória. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele vai buscar uma igreja que o ama. Oh, glória! Entenda isso. Só que quando os seus discípulos estão todos se voltando para ele, quando todos os seus discípulos estão se apegando, agarrando a ele, ele vai dizer o seguinte: agora chegou a hora de eu também ir. Na mesa ele se assenta e diz assim: agora chegou a hora de eu também ir. Porque não era interesse de ter algo palpável, não era interesse dele de ter algo palpável, algo que você, irmão, porque aquilo que você toca, você não crê de verdade. Aquilo que você apalpa, você não crê de verdade. Eu creio que Deus está aqui. Eu não estou vendo Deus aqui, mas tem uma presença aqui, irmão. E está entendendo uma coisa? Eu não consigo ver, mas eu sei que está. Ali tem alguma coisa me dizendo que está. Eu sinto que está. Aleluia. E glória a Deus. Irmão, se você me perguntar como é que você sabe que está, eu vou dizer: não sei. Eu só sei que tem um negócio diferente aqui. Eu só sei que algo queima. Eu só sei que tem alguma coisa diferente neste lugar. Aleluia. E Jesus está agora na mesa da ceia. E na mesa da ceia, Jesus vai revelar a sua traição. Jesus vai revelar que ele também partiria. E naquele momento que Jesus está revelando que ele iria, escute isso. Pense comigo, irmão. Pense comigo aqui, Jesus já tinha tirado a rede de Pedro. Jesus já tinha tirado o nome de Simão para Pedro, algo que ele muito amava, porque Barjonas quer dizer que era algo que veio do Pai, né? Então, ali era algo que
algo que ele muito amava, aquele nome. Jesus já tinha tirado o nome dele, já tinha tirado a rede dele, tomou o templo dele. Irmão, tomou Jacó, tomou Moisés, tomou dele Abraão. Escute o que eu vou dizer aqui. Agora tomou dele a Páscoa. E na hora que ele se apegou e se agarrou a Jesus, Jesus está dizendo: solta-se, irmão, porque eu também estou indo. Eu também estou indo. E o capítulo 14, Jesus percebe que os discípulos, sabe o que Jesus percebe? Ele percebe que os discípulos se entristeceram. Eles, se abateram. Eles, o Senhor também está indo, Jesus. O Senhor também está indo. Mas o Senhor tirou de nós tudo. O Senhor tirou de nós tudo. Agora o Senhor também está indo. O Senhor também está partindo, Jesus. Jesus, eu achei que... Jesus, não. Eu vou para o Pai. Eu vou para o... Mas Jesus, eu achei que não. Eu vou para o Pai. E quando eles estão começando a chorar, começando a se entristecer, e alguns deles por algum minuto estavam até pensando em abandonar esse negócio de boa notícia, de evangelho, Jesus olhou para eles e disse assim: o que está acontecendo aí? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu estou indo para lá, para a casa de meu... Mas lá na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque vocês são meus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Escute isso. A primeira maneira que Jesus vai consolar o coração dos discípulos acerca dessa notícia que ele está dando da cruz, porque a cruz põe medo, irmão. Escute o que eu vou dizer aqui. Eu não vou ser falso em dizer que a cruz não põe medo. A cruz põe medo. Jesus olhou para a cruz e lá no Getsemane ele falou: Pai, Pai, o Senhor nunca me disse não, mas dessa vez, Pai, se for possível, passa essa cruz de mim, Pai. Passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. A cruz põe medo em Jesus. Quando Jesus fala da cruz, da perseguição, na mesa, aleluia, uma mesa que parecia que seria uma mesa diferente. Poxa vida, estamos acostumados a falar, estamos acostumados a lembrar do dia que Moisés passou sangue na viga da porta, estamos acostumados a falar das ervas amargas, estamos acostumados a falar da nossa peregrinação e do êxodo, porque isso é a nossa Páscoa. E Jesus vem dizendo: agora não, agora o meu corpo, isso agora é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de... Quando Jesus começa a falar isso, Jesus fala da cruz, Jesus fala da sua morte, Jesus prega uma doutrina firme ao coração daqueles que estão ouvindo. Eles ficam com medo, escute isso, eles ficam turbados, e Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Olhe para cá. A primeira forma que Jesus vai consolar o coração dos discípulos é dizendo que ele voltaria para buscá-los. E eu quero entregar algo de Deus aqui, porque a doutrina do arrebatamento, ela não é uma doutrina para pôr medo. Ela é uma doutrina para consolar o coração dos verdadeiros crentes. O apóstolo Paulo, glória a Deus, em paralelo com esse texto, em 1 Tessalonicenses 4, 15, do 15 ao 18, eu posso pedir para pôr aqui para a gente o texto? Tem gente, pastor, de pôr? A Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 até o verso de número 18. Dá para colocar o texto aqui para a gente? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do número
de número 15 até o versículo de número 18. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos na Bíblia mesmo? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achar aqui para mim, faça a leitura, senão eu vou ter que fugir um pouco do texto aqui, onde, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto vai dizer, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso de número 15 até o verso de número 18. O Senhor dá para ler para a gente, pastor? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. A doutrina do arrebatamento é um consolo para a verdadeira igreja. Ao que vencer, escute isso, aquele que é fiel ao que vencer, esta palavra consola o seu coração. Jesus virá, ele arrebatará uma igreja santa, uma igreja que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, uma igreja que se santificou, que renunciou às obras da carne. Porque os dias que nós estamos vivendo, existe uma igreja carnal, uma igreja que se veste como o mundo, uma igreja que anda como o mundo, uma igreja que fala como o mundo, uma igreja, aleluia, que aquilo que o mundo usa para atrair pessoas, esta mesma igreja usa também para atrair os seus espectadores, aleluia. Mas existe uma igreja que é santa, ei, esta igreja é diferente. Esta igreja pega a Bíblia, ela atrai com a Bíblia, ela limpa com a Bíblia, ela lava com a Bíblia, aleluia, ela se apega à Bíblia, aleluia, e ela será arrebatada seguindo a palavra, a Bíblia Sagrada. Aleluia. Me desculpe se talvez você faz parte disso. E desculpe se talvez pintaram as paredes da sua igreja de preto e colocaram luzes lá para chamar a sua atenção. E você está aqui dentro deste lugar nessa noite. E neste lugar, escute o que eu vou dizer. Lá no meio das luzes, da fumaça, da escuridão, você nunca sentiu o que você está sentindo aqui nesse lugar nessa noite. Essa casa está tremendo com a glória de Deus. Este ambiente está cheio da presença de Deus. Sabe por quê? Porque aqui existe uma igreja que atrai a glória dele. Vou repetir, aqui tem uma igreja que atrai a glória dele. Oh, ele já... Oh, glória, oh meu Deus, oh, já tem uma glória dele aqui, oh, ele já está neste lugar, lá atrás já tem uma presença dele muito forte lá atrás, oh, essa presença avassaladora já está neste lugar. O primeiro consolo de Jesus para o coração dos discípulos foi esse. Mas no Evangelho de João, no capítulo 14, tem uma outra mensagem de consolação. Por quê? Preste atenção nisso que eu vou dizer aqui. Entenda uma coisa. Quando a gente fala do arrebatamento, a pessoa vai para casa entendendo o seguinte: vai acontecer hoje. Ô irmão, pelo menos comigo é assim. Eu já chego em casa e falo assim: rapaz, não precisa nem arrumar mala, porque isso não vai chegar lá. Oh Deus, eu já deito falando assim: Senhor,
eu acho que hoje eu vou acordar lá. Quando eu abrir o olho eu já vou estar lá. Porque assim, quando se fala do arrebatamento, a gente fala de algo iminente, da iminência, da bendita esperança, aleluia, de algo que está ardendo dentro do coração da igreja. Por quê? Porque o Espírito e a noiva dizem vem, aleluia. Isso é uma doutrina para a noiva, para a igreja do Senhor. E sabe o que acontece? A gente já chega em casa daquele jeito. Só que aqui, o que acontece aqui é o seguinte, que Jesus está falando da sua vinda, mas a sua vinda não aconteceria naqueles dias. A sua vinda não aconteceria naquele momento. Escute, olhe para aqui para você entender. E para que não houvesse frustração, para que não houvesse uma frustração, uma tristeza, uma angústia na alma, porque às vezes você está esperando algo e você não recebe, você vai e se angustia. Tem gente, irmão, que está orando pela salvação do filho, e o filho não vem para a casa do Senhor, ele não vem para a presença do Senhor, irmão, e ele continua, e ele vai, até o momento que Deus traz ele, mas entre a promessa, aleluia, e o cumprimento da promessa, tem um período longo de tempo, irmão, que às vezes a gente desfalece. Tem um período longo de tempo que às vezes você tropeça, você peca, você erra, só que para que você não fique caído, Jesus disse uma coisa aqui no versículo de número 16, que é a segunda mensagem de consolação para o coração desta igreja. Por quê? Porque não seria naquela hora, não seria naquele momento, irmão, Jesus não ia correr o risco dos seus discípulos começarem a se frustrar, Jesus não ia correr o risco dos seus discípulos começarem a morrer na fé. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Jesus vai dizer assim no versículo de número 16, mas para que você não se frustre, não está dizendo isso, tá, irmão? Eu estou dizendo, ele vai dizer assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Escute, esse para sempre me faz entender uma coisa, que avivamento não é algo de uma semana. Avivamento não é algo do mês de outubro. Escute o que eu vou dizer aqui, porque eu estou entregando aqui o que Deus... Avivamento não é algo do mês de outubro. Não. Avivamento não é algo de medo. Por quê? Porque a pandemia veio e teve gente que correu para o culto, correu para a oração, correu para a busca, aleluia. Quando a pandemia acabou, a igreja estava cheia, aleluia. E depois o que foi acontecendo? Aquele medo sumiu, e eles começaram a sair, foram saindo, e foram novamente desaparecendo. Por quê? Porque isso não era um avivamento genuíno, isso não era um avivamento verdadeiro. Esse fogo era um fogo de palha, fogo resultado de medo, fogo resultado, sabe de quê? De má notícia que a televisão estava entregando. O fogo que nós estamos falando aqui é fogo resultado do evangelho, da pregação da genuína palavra de Deus, aleluia. Este fogo que nós estamos falando aqui é resultado de vida com Deus e de vida de oração. Entenda isso. Agora, a guerra está lá em Israel, a guerra está em Israel, e você está vendo até gente endemoniada, irmão, que fez propaganda para Satanás a vida inteira, falando que Jesus está voltando. E daí, olha, rapaz, Jesus está voltando, estou com medo, meu Deus, Jesus está voltando. Isso não é avivamento. Isso é medo. Isso é medo porque ele sabe que o juízo está próximo. Porque o genuíno arrependimento, ele abandona tudo e passa a seguir a Cristo para viver uma vida com ele. Escute o que eu vou dizer. E o que Jesus está dizendo aqui é que ele rogaria ao Pai, e ele vos dará um outro consolador para que fique convosco para sempre. Um avivamento genuíno não é um avivamento de um dia. Um calor do Espírito genuíno no nosso coração não é um calor do Espírito de somente um dia, de somente um congresso, de somente uma conferência. Você vem para a conferência, balança a mão para lá, balança a mão para cá. Você vai para o monte, dobra o joelho, chora, pula, relampeia, desce um monte de cambalhota, pega carrapato, carrapicho, pega tudo enquanto há, mas saiu dali, a vida não muda, a vida não transforma, a vida continua a mesma, continua no mesmo pecado, na mesma iniquidade, no mesmo caminho tortuoso. O que Jesus está falando aqui é de um consolador que ficará conosco para sempre.
pede avivamento na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E entra a semana, segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, aleluia. E ele não se cansa, porque ele ficará conosco para sempre. Oh, o Espírito do Senhor está me tocando para dizer a você: eu não quero você mais ou menos comigo, eu quero você comigo por inteiro. Eu quero a sua vida totalmente comigo. Eu quero profetizar algo aqui, que depois deste sábado pessoas irão sair daqui em chamas. E não será chamas de um dia, será chamas que irão se apagar somente na eternidade. Porque lá na eternidade a única chama que queima é dos olhos dele, que são como chama de fogo. Lá a única chama que queima é a brasa viva, aleluia, que arde no altar dele. Lá o fogo que queima é o fogo dele. Segure na mão de um jovem que está do seu lado e diga para ele: Deus está falando com você hoje. E diga: comigo também. E o Senhor quer nos dar um avivamento consistente. Diga para ele. Diga para ele: o avivamento é o prelúdio do arrebatamento. Diga para ele: oh, glória. Diga para ele então: acenda o seu coração nessa noite. E diga para ele então: volte, mergulhe na palavra. Diga para ele: volte, mergulhe na oração. Diga para ele: abandone o seu celular. Diga para ele: largue um pouco o seu Flamengo, o seu Botafogo, o seu VAR. E diga para ele: se volte para Cristo. Cristo, 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 Cristo. Oh, Ele quer você para Ele. Ele quer você para Ele. Receba da presença nessa noite. Receba da presença nessa noite. Escute a voz do Espírito do Senhor nessa noite. Oh, Deus vai levantar profeta aqui nessa noite, eu estou sentindo. Oh, Deus vai pôr uma palavra na boca de alguns aqui nessa noite. Eu estou entendendo isto. Por quê? Porque esta geração precisa entender o que Deus quer dela. Jesus está dizendo que vai arrancar porque Ele vai dar algo melhor. Você quer fogo, irmão? Você quer fogo, não quer? Você está pedindo fogo, não está? Então solte aquilo que Ele está tirando. Solte aquilo que Ele está tirando. Solte aquilo que Ele está tirando de você. Oh. E Jesus está falando do Espírito Santo. E ele vai dizer assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber esse Espírito. O mundo não pode receber esse Espírito. Mas tem alguém do mundo aqui que está dizendo: mas eu sinto um arrepio. Tem alguém do mundo aqui que está dizendo: mas eu estou sentindo um arrepiozinho. Escute o que eu vou dizer aqui. Esse arrepio não está dizendo para você que você tem o Espírito Santo em você. Não. Não quer dizer que você tem o Espírito Santo em você, esse arrepio. Não. E Jesus vai continuar dizendo: o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória.
Entenda uma coisa. Eu separei aqui algumas coisas que o Espírito faz quando vem em nós. Você vai entender. Por quê? Porque dentro disso você vai entender se você realmente está cheio do Espírito ou se a sua xicrinha está assim, ó. Porque toda essa movimentação aqui, ela não carimba a sua testa dizendo assim, avivado. Ó, puf, avivado, está avivado. Não. Essa movimentação não carimba a sua testa dizendo para você que você é um cristão avivado e que você está vivendo um avivamento na sua vida. Não. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar pelo menos 3 coisas que o Espírito Santo vai fazer em nós. Primeiro, o Espírito Santo trata a nossa inconstância. Olhe para cá. Vou repetir, o Espírito Santo trata a nossa inconstância. Algumas pessoas são inconstantes em todos os seus caminhos. Entra no emprego, abandona. Começa com uma ideia, larga. Inicia uma coisa, para. Tem gente que Deus tem mais de 50 calendário dele de campanha que ele começou e quebrou, porque ele é inconstante. Ele diz que ama a Deus, larga aquilo tudo, daqui a pouco chuta o balde, daqui a pouco fica 2 meses sem vir no culto. Irmão, eu estou pregando assim porque eu sou pastor de igreja, e às vezes a juventude avivamento, e tem jovem que desaparece, irmão, 3 meses, 2 meses, desaparecido, você não sabe para onde ele está, você manda mensagem, e agora eles colocaram um negócio no zap que você não sabe nem se a pessoa abriu a mensagem que você mandou para ela. Você não sabe nem se ela abriu a mensagem que você enviou para ela. Aí você manda mensagem e não sabe se ela abriu. Por quê? Porque aí ele desaparece, some. Quando vai chegando perto do congresso, aparece ele de novo, aquele sorrisão na cara. E a gente, por agir com misericórdia, a gente vai, oh meu Deus, Senhor, oh Pai, vai vendo aquilo, e a gente vai, né? E a primeira coisa que o Espírito Santo trata é a inconstância. Essa inconstância, irmão, essa inconstância, ela está em evidência por causa de uma crise que a maioria dos nossos jovens tem dentro dele, que é a crise de identidade. Parece que é algo fácil de se resolver isso, mas se você perguntar para essa pessoa que está do seu lado assim, quem é você? Ele vai responder o nome dele. Mas isso não é uma resposta um tanto quanto seca e vazia? Você pergunta para ele, quem é você? Aí ele não sabe dizer quem é ele. Ele vai responder com o nome dele. Eu sou Renan. Você é o Renan? Quem você é em Deus? Quem é você em Deus? Aleluia. E às vezes ele tem uma crise de identidade dentro dele que ele não sabe quem ele é. Pergunte para essa pessoa, pega esse jovem, quem é você, meu filho? Glória a Deus. Quem é você? Ele consegue responder isso? Quem é ele? E o nome disso, irmão, é crise de identidade. Ele não sabe quem ele é. E o Espírito Santo, irmão, ele veio para resolver essa crise de identidade, aleluia, que uma boa parte dos jovens tem dentro dele, essa crise de identidade, aleluia. Ele não sabe quem ele é, ele não conhece ele mesmo, ele não sabe quem ele é. Escute isso, Romanos 8, versículo de número 16, o texto sagrado vai dizer o seguinte, Romanos 8, verso de número 16, Paulo vai dizer assim, ele vai falar que o Espírito Santo vai fazer algo, em Romanos 8,16, ele vai dizer assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, escute isso, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, oh meu Deus, e às vezes ele não tem, pastor, às vezes ele não tem a plenitude do Espírito, está aquela gotinha do Espírito na botija dele, e o que acontece? Ele vive nessa crise de identidade, não sabe quem é.
Esse mês ele está se vestindo de um jeito, do outro ele está se vestindo do outro, com o cabelo, está pensando em pintar o cabelo de uma cor, depois está pensando em pintar de outra, e aquela coisa esquisita. E o problema de tudo, sabe o que é, irmão? Olha para cá, que quando você não sabe quem é, Satanás quer ditar para você algo que você vai ser. E é isso que está acontecendo nas nossas escolas. Sabe o que acontece nas nossas escolas e nas nossas faculdades? Os nossos jovens entram para lá vazios do espírito. E sabe o que acontece? Eles não sabem quem são. E quando chega lá, eles dizem assim: você pode ser o que você quiser e quem você quiser. Aí sabe o que acontece? Tem jovem crente, irmão. Oh, eu vou entregar o que Deus está me dizendo. Tem jovem crente, irmão, que um espírito de homossexualista está tomando conta da vida dele. Tem menina que não sabe quem é, que o espírito de lesbianista está tomando conta da vida dela. Por quê? Porque disseram para ela que ela pode ser quem ela quiser. Pode ser quem você quiser. Sabe por que ela pensa dessa forma? Sabe por que ela pensa dessa forma? Porque ela não tem a plenitude do espírito dentro dela. Tá, que o negócio dela é esse arrepio. Vem para a festa, arrepio. Vem para a conferência, arrepio. Vem para aquele negócio, arrepio. Escute o que eu vou dizer aqui. Só que quando o espírito enche de verdade, uma voz ecoa dentro do seu coração dizendo assim: você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Opa! Onde estão os filhos de Deus aqui nessa noite? Onde estão os filhos de Deus aqui? É muito forte isso, é muito forte isso. Tome cuidado com o que estão dizendo para você. Porque quando Daniel chegou na Babilônia, queriam dizer para ele o que ele seria. Daniel, agora você vai comer do jeito que nós comemos, você vai vestir do jeito que nós vestimos, você vai ser do jeito que nós vestimos. Só que Daniel falou: opa! E ele assentou-se no seu coração não se contaminar. Entenda o recado de Deus para você na noite desse dia. Quem é você? Quem é você? Menina, você sabe quem você é? Você que está na adolescência, você que está nesse período da saída da infância para a entrada da adolescência, e a sua cabeça começa a ficar confusa. Esse menino que uma hora ele está falando fino porque ele ainda é criança, mas que daqui a pouco ele está falando um pouquinho grosso porque ele está entrando na fase da adolescência, e no meio desse espaço entra essa confusão mental, e aí vem essa ideologia demoníaca dizendo para ele: você não precisa ser isso que estão dizendo para você ser, você vai ser isso daqui. Escute o que eu vou dizer aqui. O Espírito do Senhor vai dizer para você, o Espírito do Senhor vai dizer para você quem você é, quem você é. O Espírito do Senhor vai dizer para você quem você é. Glória a Deus. E eu já quero estar finalizando, porque a segunda crise que o Espírito vai vir sobre nós, sobre os jovens, e ele vai sanar, é a crise de propósito. Eu ainda tinha mais algumas coisas para falar, mas eu vou parar aqui. Crise de propósito. Na crise de identidade você não sabe quem é. Na crise de propósito você não sabe para que você nasceu. Para que eu nasci? O que eu vim aqui fazer nessa terra? E ele fica aquilo, essa confusão mental. E sabe o que acontece nessa confusão mental? Nessa crise de propósito? A maioria que tem essa crise de propósito
São filhos de pais separados. Ele não sabe para que ele nasceu. Ele acha que ele nasceu por um acidente. Não, meu pai, mas a minha mãe separou. Isso foi um acidente. Eu nasci por acidente. E ele vai pensando essas coisas dentro da mente dele. E esses pensamentos demoníacos vão entrando dentro da mente dele. Ele começa a pensar, a ter pensamento suicida. Ele começa a se cortar. Ele acha que ele é um acidente. Ele começa a querer tirar a própria vida. Por quê? Porque ele não sabe para que ele nasceu. Aí nós temos no nosso meio jovens, irmão, que estão se cortando. Se eu estiver falando mentira, por favor, irmão, aleluia. Mas tem gente que tem jovens cristãos que estão se cortando, estão se machucando, se ferindo nas suas crises emocionais, aleluia. Eles acham que eles não têm um propósito, que eles vieram sobre a face desta terra. Sabe por que eles estão com essa crise de propósito dentro dele? Porque não estão vivendo a plenitude do Espírito. Vou repetir, você não está vivendo a plenitude do Espírito. Eu vou entregar algo aqui, Deus tem mais para você. Você está achando que está cheio, tem só uma gotinha aí. Deus vai te encher até transbordar. Ele vai colocar a glória dele dentro de você. Primeiro, você vai saber quem você é. Segundo, você vai entender para o que você nasceu. Antes que saísse da madre, antes que saísse da madre, ei, aleluia, existe mais, e o Espírito vai dizer para você quem você é e para que você nasceu. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, o texto vai dizer o seguinte, olha o que vai dizer o texto, oh glória, olha o que esse texto vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, aleluia, escute, e ser-me-eis, olha o que você vai ser, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu sei para que eu nasci. Eu nasci para pregar a palavra. Eu sei para que os obreiros que estão aqui em cima nasceram para anunciar o santo evangelho do Senhor Jesus. Eu sei para que esses jovens que estão aqui nasceram. Você nasceu para ser testemunha. Você vai ser testemunha. Pastor, o que eu vou ser? Não, você não nasceu para parecer o Neymar, para cortar cabelo como ele, não. Você não nasceu para parecer o Cristiano Ronaldo, ir lá para o campo, se vestir como ele, correr como ele, não. O Espírito de Deus, ele não veio sobre você para você fazer gol na pelada, não. Ele veio sobre você para pregar. Pregue a palavra, pregue a Bíblia. Oh glória. Oh. Você nasceu para ser pregador, meu filho, minha filha. Você nasceu para anunciar a palavra. E isso é tanto verdade que enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito está indo até você, está te tocando aí. Essa presença, essa graça. E começa lá atrás. E começa lá atrás, olha a presença, olha o Espírito, olha o Espírito, e ele já está vindo aqui, e ele já está aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. E tem pregador se levantando ali. Ei, tem pregador sendo levantado ali. Ei. Aqui tem pastor sendo levantado. Aqui tem evangelista. Aqui tem. Oh, aqui tem missionário. Aqui tem. Prega. Faz a obra. Anuncia a palavra de Deus.
Pega na mão dele, pega na mão do jovem que está do seu lado aí. E diga para ele: sinta isso, sinta esse chamado. Diga para ele: sinta isso, sinta isso. Existe uma chama que está ardendo aqui em mim. Diga para ele: sinta isso. É uma chama de missões. Deus está te dando uma missão. A sua escola vai ser balançada com a presença de Deus que está vindo sobre a sua vida. A sua faculdade nunca mais vai ser a mesma. Você não ficará indeciso diante das afrontas que colocam diante de você. Você vai pregar, ei, prega. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, Deus que vive, Deus que reina para todo sempre. Você está indeciso? Você está indeciso? Você está indeciso com o que o Espírito te chamou para fazer? Está indeciso? Eu sei o que Deus me chamou para fazer. Deus me chamou para pôr fogo em você nessa noite. Receba fogo. Fogo de Deus, fogo, 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 fogo. Receba fogo, oh fogo. Oh, receba fogo do Senhor para pregar a palavra. Ei, você vai pregar a palavra, você vai pregar a palavra, você vai lê-la de capa a capa e você vai pregá-la. Deus não te chamou para ser somente uma menina bonitinha e bem vestida na igreja e naquela faculdade ser um rapazinho bonitinho e bem vestido com seu tupete, com seu gel ou com a sua roupa de grife. Não, Ele te chamou para pregar. Prega a Bíblia, prega a palavra, anuncia. Deixa Deus te acender para pregar a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Escute isso. Pedro nunca mais foi inconstante como ele era. Nunca mais foi. Irmão, Pedro tinha um problema tão sério quando Jesus o chamou, que era um problema de inconstância. João anunciou: eis o Cordeiro de Deus. E eles trouxeram Pedro para conhecer Jesus. Jesus naquela hora disse assim para ele: tu não se chamarás mais Simão, mas tu se chamarás Pedro. Escute isso. Só que depois daquela hora, ele voltou a ter as mesmas práticas de Simão. Por quê? Porque Jesus estava dando para ele uma identidade, mas ele não estava assumindo ela. E o que vai acontecer? Jesus pela segunda vez vai encontrar com Pedro. Pedro agora está pescando. E sabe o que Jesus faz? Jesus sobe no barco, pede o barco emprestado, depois manda eles se adiantarem e diz assim para ele: lança a rede do lado direito. E quando ele lançou a rede do lado direito, o barco voltou cheio. Aleluia! Lá atrás Jesus tinha dado a identidade, ele não assumiu. Só que agora Jesus vai dar um propósito. Jesus vai dizer assim: você não vai ser mais pescador de peixe. A partir de hoje você será um pescador de homens. Oh, identidade, propósito. O Espírito quer te inflamar para que você entenda quem você é e para que Deus te chamou. Só que o que acontece é que você escuta sempre o que eu digo, sempre o que o outro diz, e nunca ouve o que o Espírito diz a você. Quem aqui entende que o Espírito Santo fala, diga amém. Amém. Um dia eu estava na minha casa e eu fui convidado para pregar numa igreja. Eu estava em oração e eu escutei a voz do Espírito falar no meu ouvido, dizendo assim: eu vou fazer uma coisa diferente lá. Eu cheguei naquela igreja para pregar e eu era muito novo, né? E me deram um microfone para pregar e eu fui pregando o Evangelho.
Eu fui descarregando os cartuchos do evangelho, tudo assim, em cima da igreja, tudo, pregando a palavra, pregando. Jesus do nascimento até a sua morte. Quando chegou na sua morte, o Espírito Santo falou no meu ouvido de novo: lembra do que eu te disse? E eu escutei aquela voz e eu fiquei um pouco atemorizado. E quando eu escutei aquela voz, o Espírito veio e falou assim para mim: tem uma mulher aqui que tem um câncer e ela precisa ser curada. E quando eu escutei aquela voz, irmão, eu me assustei, porque a gente ouve o Espírito palestrar conosco na palavra, mas às vezes o Espírito vem no seu ouvido e sopra algo no seu ouvido, falando com você verdadeiramente. E quando o Espírito falou isso comigo, sabe o que aconteceu? Do jeito que ele me falou, eu repeti. Eu disse assim: existe uma mulher aqui nessa noite que está com câncer e ela será curada. Irmão, quando eu disse isso, eu percebi a gravidade do que eu estava falando. Foi um pouco depois que eu falei o que o Espírito mandou eu falar, porque ele falou no meu ouvido, de repente, sabe o que aconteceu? Quando eu disse isso, uma mulher saiu lá de trás chorando. Ela já veio chorando, lá do lugar dela, ela já veio gritando e chorando. Ela já veio chorando, e quando ela estava se aproximando do púlpito, na distância daqui no cinegrafista ali, eu disse assim para ela: já vem gritando, eu estou curada. 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 Irmão, quando ela veio chegando perto do púlpito, gritando: eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. Quando ela chegou na frente do púlpito, no último eu estou curada, ela vomitou uma bola preta desse tamanho, caiu no chão da igreja. E quando aquela bola preta caiu no chão da igreja, oh glória, aquela mulher foi curada daquele tumor naquela noite. Oh glória, aleluia. Escute o que eu vou dizer aqui. É isso que o Espírito quer fazer com você. Ele quer te direcionar, te conduzir, falar. Quanto tempo tem que você não ouve a voz do Espírito de Deus? Mas Ele está falando com você aqui na noite deste sábado. Jovem, 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 volte a orar, jovem, volte a meditar na palavra, pregue a palavra, anuncie o Evangelho, fale da palavra de Deus. E nessa noite eu queria saber aqui nessa noite, se tem jovens aqui que desejam viver essa plenitude do Espírito, que é quando o Espírito te toma as coisas que você ama. Para quê? Para que Ele tome a sua vida por completo e abrace você completamente. Existem jovens aqui que estão dispostos a isso? Existem jovens aqui? Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Sair do seu lugar. E já vir caminhando aqui para frente, porque Jesus quer te encher. Hoje, tem gente que é corajoso, como é que é louco? Olha só, gente, meu Deus do céu. Eu estou falando aqui de perder. Eu estou falando aqui de perder aquilo que você vê para ganhar algo que você não vê. Eu estou dizendo aqui de perder algo que você vê para ganhar algo que você não vê. Olha o que está acontecendo aqui agora. Oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, eu navegarei. A presença de Deus está ficando forte aqui na frente agora. Jesus quer batizar pessoas aqui. Jesus quer batizar pessoas aqui. Jesus quer batizar jovens aqui com o Espírito Santo. Jesus quer batizar jovens aqui com o Espírito Santo. Você está disposto a perder o que você vê para ganhar algo que você não vai ver? Oh, Jesus vai te dar. Jesus vai te dar a plenitude do Espírito aqui hoje. O oceano do
batizar. Não faça força. Jesus vai batizar. Não faça força. Jesus vai te batizar. Não faça força. Ele já começou. Já começou. Começou! Oh Deus! Vem com batiza Jesus, batiza! Batiza Jesus, batiza! Receba, 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 receba. Seja batizado! Seja batizado, seja batizado, seja batizado, seja batizado, seja batizado. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Seja batizado, seja batizado, seja batizado. Olha aí, olha aí. Receba, receba. Receba, 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 receba. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Batizado, batizado, foi batizado ali com o Espírito Santo, já foi ali, ó, vai batizando Jesus, vai batizando Jesus, batiza, 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 é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, batiza, 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 mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um lá, mais um lá. Segura, segura, segura. Vai começar a perder a conta agora, porque Jesus vai começar a batizar muitos aqui agora. Vai perder a conta, vai perder a conta. Batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. O Jesus da Bíblia, ele batiza com o Espírito Santo. Batiza Jesus, olha lá, mais um lá, meu Deus do céu. Pastor Moisés, meu Deus, mais ali Jesus, meu Deus do céu. Orabacandarava, xandarabaia, súria. Oh, eu sou o mundo sob a raceia. Meu Deus do céu. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Batiza mais. Mais um aqui, ó. Mais um aqui, meu Deus do céu. Meu Deus, vai perder a conta agora. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Do lado de cá, do lado esquerdo aqui. Fecha os olhos. Do lado esquerdo aqui, fecha os olhos. Batiza aqui, Jesus. Fecha os olhos. Batiza aqui, Jesus. Batiza aqui, Jesus. Batiza aqui, Jesus. Olha, vai batizar aqui do lado esquerdo. Batiza aqui, Jesus. Batiza. Meu Deus. Eu mandarei o Consolador. E quando vier, Ele dará graça e temor. Os desistiram, voltaram pra casa. Vai batizar aqui, ó. Peraí. Jesus está batizando criança ali, irmão. Jesus está batizando criança. Que é isso, meu Deus do céu? Jesus, esse é o Jesus da Bíblia. Abandone tudo e venha para Ele.
Abandone tudo e venha para Ele. Mais um ali, meu Deus do céu, Jesus. Vai perder a conta. Batiza Jesus. Batiza Jesus. E vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo e volta sobre cada um de nós. E volta sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo e volta sobre cada um de nós. E volta sobre cada um de nós. Oda Xandarabacalabarra Sébia, Encalabadurra Sabarra Sébia, Ebicaladuri Remada Sébia. Seja batizado, seja batizado, seja batizado. Feche os olhos, receba línguas, receba variedade de línguas. Seja batizado, seja batizado. Voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som e nos quatro cantos o vento soprou. Batiza, Jesus, batiza. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e volta sobre cada um de nós. E volta sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e volta sobre cada um de nós. E volta sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, Sopra. vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, Receba, 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 receba. aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Mais um seja cheio. recebeu. Oh, receba, 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 receba. De nós, vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e volta sobre cada um de nós, e volta sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Jesus está batizando aqui. Meu Deus, o que é isso? Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e volta sobre cada um de nós, e volta sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e volta sobre cada um de nós, e volta sobre Irmãos, cada um de nós. Jesus não está respeitando nem as crianças. Ele está batizando crianças aqui com o Espírito Santo. Meu Deus, olha aqui, já foi mais um ali. O irmão está me dizendo que foi mais um ali, meu Deus. Oh! E ele vai batizar mais. Ele vai batizar mais. Ele vai batizar mais. Ele vai batizar mais. Mais. Jesus ainda batiza. Jesus ainda batiza. Ele ainda batiza. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Mais um aí, meu Deus do céu. Jesus, mais ali, meu Deus. Mais um ali, Jesus, meu Deus do céu. Deus está provando, pastor Festa. Deus está provando. Aleluia, Deus está provando isso. Formando no céu um temporal de bênção e poder. Um
calor tão glorioso está de toda a igreja. Aleluia! A glória! 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer. Meu Deus! Fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. batiza mais, Jesus! Batiza mais, Jesus! Vai chover. Você que não foi ainda, fecha os olhos. Fecha os olhos. Olhar lhe revestido por este poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Jacó, meu Deus, aleluia, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Esse lado tem poder, esse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo batizado, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe, sai pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Tem coragem, bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder, que já fez enfermidade desaparecer, que já fez o inimigo. Clame, o dia é hoje. Você